Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muita honra um dos maiores nomes, não da medicina pernambucana, mas da medicina brasileira. Ele é um recordista de transplante de fígado. Doutor Cláudio Lacerda, que alegria o senhor aqui. Prazer é meu, João Alberto. Aliás, esse pessoal programa. Lacerda, tem o senhor, tem o Homero Lacerda, só Marcelo, tem top. Marcelo, Norma, sim, lá da coisa, só tem top. Como é que o transplante entrou na sua vida? O senhor estudou em Londres, não foi? Fez mestrado em Londres? Eu fiz uma formação muito longa, João Alberto, e a minha geração de cirurgiões sempre alimentou o sonho de fazer transplante de fígado. Transplante de fígado é a cirurgia mais complexa que pode ser feita sobre o corpo humano. E ao lado de um desafio imenso, que é você trocar o órgão, em geral em pessoas extremamente debilitadas pela própria doença, você tem resultados que são fantásticos. Então, ainda muito jovem, quando eu me formei, quando eu comecei a minha residência, depois a minha especialização, que eu tive a oportunidade de sair, eu saí 2 vezes para a Inglaterra, 2 vezes para São Paulo, o transplante de fígado estava se tornando uma realidade. Era uma espécie de utopia, na verdade. E aqui os meus professores, Salomão Kellner, Ayrton Ponte de Souza, Corrêa Lima, eles alimentavam esse sonho e criaram no Hospital Pedro II um núcleo de cirurgia experimental, alimentando essa esperança de um dia transformar em realidade o transplante de fígado em Pernambuco. E eu me contaminei, né, por essa paixão pela medicina de ponta, fui estudar fora, voltei, formei uma equipe e comecei a fazer. Na verdade, quando a gente anunciou que iria fazer transplante de fígado em Recife, as pessoas diziam que a gente era louco. Há quantos anos? Isso nós fizemos o primeiro transplante em 1993, aí houve 6 anos sem transplante, depois em 99 a gente começou. Esse primeiro deu certo? Deu certo. Esse primeiro nós fizemos no Hospital Memorial São José, deu certo. Mas a gente não tinha uma máquina, no sentido assim, de uma equipe com equipamentos, com recursos humanos capaz de constituir um programa. Isso só foi possível a partir do ano 2000 no Hospital Oswaldo Cruz. Mais recentemente nós fizemos um convênio pelo SUS com o Hospital Jaime da Fonte, que é onde a gente faz hoje a imensa maioria dos transplantes, um hospital super moderno, que você conhece bem. E ainda mais recentemente nós fomos para o IMIP. Então nós temos a nossa base no Hospital Oswaldo Cruz e transplantamos no Jaime da Fonte, principalmente, e no IMIP também. E no Oswaldo Cruz, o pessoal do SUS faz nos 3, é? Todos os transplantes são feitos pelo SUS. Nós não transplantamos nenhum paciente sequer por plano de saúde ou privado. Todos são feitos pelo SUS. Porque se fosse pelo privado, seria uma fortuna. Pouquíssimas pessoas teriam acesso. Aliás, João Alberto, a gente tem que enaltecer as coisas boas que existem no país. Não é? A gente fala muito mal, e tem muita coisa para se falar mal nesse país, mas por um dever de consciência, a gente tem que enaltecer as coisas boas. Uma delas é o transplante de órgãos. O transplante de órgãos no Brasil, ele é feito gratuitamente, né? E as pessoas têm o direito à medicação para o resto da vida. Então, transplante de órgãos, vacinação, cuidado com aidéticos, nós ensinamos ao resto do mundo. Ninguém cuida melhor dos seus pacientes nessas 3 áreas do que nós aqui no Brasil. Deixa eu lhe contar uma história, se você me permite, que eu acho que exemplifica bem isso que eu estou lhe dizendo e que foi motivo de reportagem aqui da TV Tribuna e de outras emissoras. Esse caso é um caso muito bonito que a gente acabou de vivenciar. Um rapaz de Goiás, chamado Fábio, ele foi morar em Londres com a sua esposa e sua filhinha Era de 3 policial anos. em Goiás, né? Exatamente, era policial em Goiás, você conhece a história. E chegando lá, ele começou a ganhar a vida lá e desenvolveu uma cirrose muito rapidamente. Teve a indicação de transplante de fígado no hospital lá, que é uma das referências em cirurgia de fígado em toda a Europa, chamado Royal Free. Mas os ingleses
embora se envolvessem no caso, ele ficou muito grave, né? O Fábio ficou muito grave, assim, com risco de morte a qualquer momento. Eles foram muito claros e disseram que o Fábio teria que ser transplantado, mas que ele não poderia ser transplantado no Reino Unido, na Inglaterra, porque ele não era cidadão da comunidade europeia. E aí eles publicaram essa situação nas redes sociais. Isso viralizou. Então, pessoas do mundo inteiro, inclusive personalidades, líderes religiosos, políticos, anti-xenofobia, gente de movimento anti-xenofobia, personalidades do mundo artístico, cultural, a Gisele Bündchen se envolveu nisso, porque os ingleses, os médicos ingleses, disseram a ele que ou ele pegaria uma UTI aérea e viria para o Brasil para ser transplantado no Brasil, ou ele morreria, porque lá eles não poderiam transplantá-lo. Acontece que essa coisa ganhou corpo nas redes sociais. E os jogadores de futebol do Brasil que atuam na Inglaterra, principalmente os que jogam na seleção, o Felipe Coutinho foi um dos que lideraram esse movimento. Isso coincidiu quando ele estava internado muito grave no jogo Brasil e Inglaterra em Wembley. O movimento foi tão forte que ouvia-se o coro das arquibancadas. Help Fábio, faixas, força Fábio, força Fábio. Bem, uma semana depois do jogo de futebol Brasil e Inglaterra, o dinheiro já estava na conta, que não era nada mais, nada menos que 86 mil euros, que equivale a aproximadamente 360 mil reais. Ele pegou um avião lá, uma UTI aérea, desembarcou aqui no aeroporto dos Guararapes, esteve comigo, isso meados de dezembro, 10 dias depois nós estávamos transplantando ele. Eu contei essa história lá num jantar que você estava presente e todo mundo se emocionou quando eu disse que, quando eu acabava de escrever uma crônica sobre isso, ele mandava via telefone celular uma fotografia dele, já de alta, na praia de Boa Viagem, e aí eu fiz aquela expressão que você acabou de repetir, e ainda me pagam por isso, porque estava ele, a mulher dele e uma criancinha linda de 3 anos. E hoje ele já voltou para a Inglaterra? Não, ele está de alta já, mas está aguardando o momento de voltar para a Inglaterra. E, aliás, eu perguntei a ele, será que vão deixar você entrar na Inglaterra agora? Ele disse, não, mas ele é muito esperto, João. Ele disse que vai via Itália, porque a avó dele é italiana e ele já está conseguindo a cidadania italiana. Então, ele entra pelo mercado, pela comunidade europeia. Agora, quer dizer que a Inglaterra tem essa dureza, né? A lei é lei, né? Lá é diferente. Lei. Lá não tem jeitinho, não tem arrumação, lá é lei. Agora, altamente questionável, né? Porque você veja, um rapaz de 29 anos ia morrer, eles iam deixar morrer, mas não iam transplantá-lo. Isso é uma coisa que cabe uma discussão, né? E se o inglês estivesse aqui, com certeza o senhor faria o transplante? Faria, não, é uma boa pergunta, ótima colocação. Sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma. Nós, seres humanos são seres humanos, não importa de onde são. Então, Cláudio, o que é o fígado? O fígado é um órgão... Qual é o tamanho do fígado? O fígado ele pesa 2% do corpo, do peso corporal. Então, uma pessoa de 60 quilos, o seu fígado pesa 1.200 gramas. Né? Agora, é um órgão fascinante. Tem peculiaridades, tem aspectos ímpares. Ele parece com o fígado que a gente come do boi? Absolutamente igual. É? Igual. Molinho? Muda um pouco a anatomia, mas também é um órgão que tem muitas funções, tem mais de uma centena de funções, é um órgão extremamente inteligente, ele comanda o organismo, ele se interrelaciona com todos os outros órgãos, de forma que quando o fígado entra em falência por doença aguda ou doença crônica, as suas diferentes formas de cirrose, o organismo como um todo adoece. Então, o indivíduo ele começa a ter perda de massa muscular, os olhos ficam amarelos, junta água na barriga, que é a ascite, ele começa a ter dificuldade de raciocínio, que é o que a gente chama de encefalopatia, e muito frequentemente a cirrose se associa a um tumor. É muito comum a associação de cirrose. A imensa maioria das cirroses, elas são condições predisponentes de câncer. Então, vem muito frequentemente um tumor associado à cirrose. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Cláudio Lacerda.
Nós vamos continuar conversando com o Dr. Cláudio Lacerda. O senhor falou em cirrose. A gente só imagina cirrose é a doença do cara que bebe muito. O que é cirrose? A cirrose é uma doença degenerativa que consiste na fibrose do fígado, na destruição do parênquima hepático, do tecido hepático, né? Isso tem uma origem multifatorial, pode ser uma série de doenças que culminam com a cirrose. A mais comum da população, a população leiga associa logo a cirrose ao uso do álcool. De fato, o alcoolismo leva com muita frequência à cirrose, mas existe uma gama de outras doenças, né? A cirrose pelo vírus C constitui no Brasil a causa mais frequente de indicação de transplante de fígado, mas vai deixar de ser num curto espaço de tempo, porque agora com os novos medicamentos chamados antirretrovirais, a hepatite pelo vírus C vai desaparecer ou vai se tornar muito rara em algumas décadas. Por outro lado, a doença que mais tem determinado transplante de fígado nos Estados Unidos é a cirrose por esteatose metabólica. Essa é a doença do momento, João Alberto. Então, diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicerídeo alto, sobrepeso, tá certo? Todas essas doenças, que são as doenças dos hábitos de vida atual, as pessoas vivem no seu computador, vivem parada, na vida sedentária, o excesso de caloria na alimentação, o excesso de carboidrato e de gordura na alimentação, determina, num primeiro momento, a esteatose, que é a infiltração gordurosa no fígado, que, se não cuidada, num percentual de casos, que na verdade é pequeno, mas é significativo, evolui para a cirrotização. Isso é tão sério nos Estados Unidos, que é o país da obesidade, né, pelos McDonald's e pelo hábito de vida mesmo das pessoas, que já se constitui na causa mais frequente de indicação de transplante de fígado. Lá eles chamam de NASH, é uma sigla em inglês, que quer dizer Non-Alcoholic Steatohepatitis, que é a infiltração gordurosa não alcoólica do fígado. Doutor, vamos ver qual é a sistemática do transplante. A pessoa chega lá com esses sintomas que o senhor já falou, né? E o negócio de olho amarelo, a febre amarela também dá olho amarelo, né? Dá, por isso que chama febre amarela. Aí o paciente chega lá, aí o senhor pede uma série de exames para ver que o fígado é transplantável. Isso. Não, primeiro, assim, ele chega para a gente ouvindo daqui de Pernambuco, ouvindo de outros estados. Existem 11 estados que mandam pacientes para a gente, 11 estados da federação. E aí a gente coloca ele numa lista. A posição dele na lista vai depender do grau de alteração de exames laboratoriais. São esses exames laboratoriais que vão definir a posição dele na lista de espera. Esse paciente que veio de Londres era um paciente tão grave que ele entrou quase que na cabeça da lista. Ele entrou como o segundo da lista. Nós transplantamos o primeiro, depois transplantamos ele. Isso no grupo sanguíneo dele, tá certo? Então ele entra numa lista e aí aparece um doador. O que é um doador? O doador é uma pessoa com morte cerebral e essa morte tem que ser diagnosticada com absoluta certeza, de acordo com protocolos legais que exigem a certeza absoluta de que a pessoa está morta, mas que ainda esteja com o coração batendo. O cérebro deixou de funcionar por trauma, por hemorragia, por acidente vascular cerebral, mas o coração ainda está batendo, ele está respirando às custas de aparelho. A família permite a doação, então o protocolo é cumprido. A nossa equipe é acionada. Essa noite nós fomos em Petrolina buscar um fígado, essa noite. Esse fígado acabou de chegar, a minha equipe está transplantando. Eu vou estar ligado com eles para ver se está indo tudo bem. Mas hoje eu tenho uma equipe muito grande, né? Então, por sinal, Petrolina tornou-se um polo de captação de órgãos que é modelo para o resto do Brasil, sabe? Pela eficiência dos membros da equipe de captação,
que estão lá, né, de órgãos, e, por outro lado, a tragédia das motocicletas, né, que é uma tragédia. Um acidente de moto com morte cerebral por queda de motocicleta é um escândalo, é um absurdo. Né? Sim, mas então, esse fígado chegou. Esse fígado chegou, aí a gente vai buscar. Esse fígado é compatível com um determinado receptor. Nós internamos o receptor, montamos a logística do transplante. Não, eu quero saber o fígado. Sim. Faz exame para ver, porque o fígado pode vir deteriorado também. Não. Quando o doador é viabilizado do ponto de vista legal, a própria Central de Transplante de Órgãos de Pernambuco faz uma avaliação daquele doador. Sim. Então, é um doador que não tem uma infecção grave. O fígado tem exames laboratoriais que garantem que ele é um fígado que está funcionando bem, tá certo? O paciente não está chocado, como a gente chama, com pressão super baixa, porque isso prejudica o fígado. Existe uma série de critérios, não é, que fazem com que a gente possa utilizar aquele órgão com o mínimo de garantia. De que aí ele vai para a sala. Já está lá o que vai receber. Então, aí o receptor é internado e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a captação, a retirada do fígado, que é outra equipe. Isso pode ser em outro estado, inclusive. E a gente faz a coisa sincrônica, a gente monta uma logística, né? O fígado, ele não pode deixar de receber sangue por mais de 12 horas, entre o momento em que ele é retirado do doador até o momento em que ele começa a receber sangue no receptor. Se passar de 12 horas, a gente corre o risco de ter um fígado que não funcione e a gente perder o órgão e perder o paciente. Por isso que a gente trabalha muito dentro de uma logística que agilize esse processo ao máximo. E quantas pessoas participam dessa? Diretamente, 18 pessoas. 18? 18 pessoas diretamente. Aí eu não estou contando, por exemplo, com a equipe de UTI que vai receber o paciente, com a equipe de laboratório que vai ficar de prontidão fazendo os exames, com a equipe de banco de sangue que vai estar fornecendo, que todas elas são acionadas ao mesmo tempo. Mas 18 pessoas entre a equipe de captação e a equipe de cirurgia do receptor. E demora quanto tempo? A cirurgia de captação e preparo do fígado, a gente chama de backtable, que é o preparo final do fígado, o acabamento do fígado, isso dura em torno de 3 horas e meia, 4 horas. A cirurgia do receptor, quando a gente começou a fazer o transplante, ela durava em média 10 horas, 11 horas. Era o tempo médio das nossas cirurgias. Hoje, com a máquina super azeitada, com a equipe super treinada, a gente faz a cirurgia em 6 horas, 7 horas no máximo, não mais do que isso. E como é a recuperação? Esse é o lado mais fascinante da atividade, que é uma atividade muito sacrificada, João Alberto, muito sacrificada. A nossa equipe trabalha com, você não tem ideia do que é. Não tem hora, né? Não tem dia nem hora, às vezes um transplante emenda com o outro, a gente faz 2 ao mesmo tempo, nós fazemos transplante em dominó, tira um fígado de um paciente, bota no outro, tira o desse, bota no outro. Então, é uma equipe movida por muita paixão, né? Muita paixão. Então, as cirurgias são desse nível de complexidade e não tem hora para acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. Quantos já foram da sua equipe? Você conhece o meu livro, né? Acorde o Governador, História de Superação e Vidas em 1000 Transplantes de Fígado no Nordeste do Brasil, que quando nós fizemos 1000 transplantes, né, nós publicamos esse livro. Isso foi no final de 2015. De lá para cá, nós fizemos mais ou menos uns 250 transplantes. 1.250? Existem poucos centros transplantadores do mundo que fazem mais de 100 transplantes por ano. Esse último ano nós fizemos 110, mas o nosso recorde é 121. E esse ano, 2018, muito provavelmente a gente vai se aproximar de 130. Essa Quanto é a nossa meta. Quanto por cento homem, quanto por cento mulher? Um pouco mais de homem. Não sei lhe dizer exatamente qual é o percentual que estaria chutando, mas eu imagino aí alguma coisa em torno de 55%, 60% homens, 40%, 45% mulheres. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Cláudio Lacerda.
Doutor Lacerda, não satisfeito com essa vida estressante dos transplantes, o senhor também atua como professor, né? É o diretor da Faculdade de Medicina da Faculdade Marista Nassau. Eu sou professor há muitos anos, né? Sempre ensinei, inicialmente na Federal, depois nas Ciências Médicas, onde eu sou professor titular. Mas a minha paixão mais recente em relação ao ensino é a Faculdade de Medicina da Uninassal, né? Um grupo que eu conheci há 5 anos, conheci pessoalmente o Janguier Diniz. Relutei um pouco, né? Quando fui convidado para assumir a Faculdade de Medicina da Nassau, em função das minhas atribuições, mas, por outro lado, entendi que era um desafio extremamente interessante para mim. É muito gratificante você formar médicos, porque você formar todo ano 100, 120 médicos que vão exercer sua profissão ao longo de 40 anos. Já formou 2 em casa, 2 filhos e tem outro para fazer. Pois é. Então, isso é muito gratificante. E o nosso curso vai muito bem. Nós estamos muito satisfeitos. A gente está conseguindo imprimir uma personalidade no curso de seriedade, de criatividade. Nós temos um eixo humanístico muito forte. Nós temos alunos que têm um espírito assim muito proativo. São alunos que vão em busca, eles são estimulados a isso, em busca do conhecimento. Nós temos ligas acadêmicas, nós temos um corpo discente extremamente motivado e temos um corpo docente altamente qualificado. Nós levamos para a Uninassal os nomes mais expressivos, né? Alguns dos nomes, ou muitos dos nomes mais expressivos da medicina de Pernambuco. Todos com doutorado? Sim, todos com percentual altíssimo, mestrado ou doutorado, né? Hoje não entra mais no curso de medicina da nossa faculdade quem não tenha essa titulação. E a primeira turma se forma agora? Se forma agora e o senhor é o patrono? Eu sou o paraninfo. Paraninfo. Tenho muito orgulho disso. Mas continua dando aula? Continuo. Eu adoro dar aula para esses alunos. Eu dou aula para eles no 2º período e no 8º período. No começo e quando eles estão saindo do curso da faculdade e entrando no internato. Dá aula de quê? De cirurgia? Eu dou aula no primeiro período, chama seminários temáticos integrados, agora está chamando de práticas integrativas. E o 8º período, gastroenterologia. E o senhor está botando na cabeça de vários para que eles vão para o ramo dos transplantes? Para cirurgia. Na medida do possível, sim. Mas, olha, a gente tem outros, por exemplo, existe uma carência crônica de médicos anestesistas no estado de Pernambuco e no Brasil inteiro. Carência, não falta anestesistas. Né? É um problema sério, né? Muito sério. Sabe o que nós fizemos? Nós criamos a disciplina de anestesiologia. Nós somos a única faculdade de medicina de Pernambuco, talvez do Nordeste inteiro, e uma das poucas do Brasil que tem a disciplina de anestesiologia. Então, muitos dos nossos alunos estão, por terem a disciplina, né, optando pela especialidade de anestesiologia. Então, é uma maneira de contribuir, né, para solucionar parte dos problemas da assistência à saúde no país. E sem anestesia não tem cirurgia, né? Sim, não, pois é, e veja, um anestesista ele é uma especialidade que serve a todas as especialidades cirúrgicas, né? E a gente ainda tem um problema muito sério de falta de anestesia. Eles tinham uma sociedade. Tem a sociedade, tem uma cooperativa, eles são muito organizados, né? E eles têm inclusive não vejo por que não falar nisso, eles têm uma remuneração diferenciada em relação às outras especialidades, né? O que é uma coisa muito boa, devia acontecer com outras especialidades. Mas eu acho extremamente saudável que a gente estimule os alunos a optarem por essa especialidade. Há uma fidelidade do cirurgião com o anestesista? Por exemplo, o senhor só gosta de trabalhar com aquele anestesista? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos 5 anestesistas na nossa equipe, 5. Segunda, um que fica de sobreaviso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e nos fins de semana eles se alternam, né? Então, cada um fica de sobreaviso num fim de semana. Então, a gente não tem dificuldade. Já sabe, pelos olhos já sabe o que tem que fazer, né? Tudo. E a anestesia para transplante de fígado é uma anestesia da
da mais alta complexidade, porque são doentes muito graves que são submetidos a uma cirurgia que sangra, uma cirurgia enorme, entendeu? Então é uma cirurgia que não é brincadeira, não é uma cesariana, nem é uma anestesia para uma cirurgia plástica, onde você lida com uma pessoa normal, você lida com um paciente, mas não com um doente, não é? Os nossos pacientes são doentes mesmo, são muito doentes. Os transplantados voltam ao trabalho normal em média em quanto tempo? 3 semanas, 4 semanas. Isso é o que existe de mais fascinante na atividade. Qual foi o mais jovem transplantado que o senhor fez? Eu fiz um transplante numa criança de 6 meses. 6 meses? 6 meses. A gente opera com lupa de grande aumento. Essa criancinha hoje está um adolescente. Nós temos pessoas, inclusive conhecidas, né, que foram transplantadas. O Gena, jogador de futebol, foi o nosso 3º transplantado. E Gena está com 17 anos de transplante. Né? Gena estava gravíssimo. Lembra do jogador do Náutico? Eu acho que foi o último bom jogador de futebol do Náutico. Né? De lá para cá não aconteceu mais nada. Esse pessoal do esporte realmente... Nem jogador bom tem, mas o transplantado, ele não voltou a jogar. Eu estou brincando, porque eu tenho uma relação muito forte com o Náutico. Eu sou meio promíscuo em matéria de futebol. Eu gosto do esporte, gosto do Náutico e gosto do Santa Cruz. Eu gosto o Homero não sabe disso, não. O Homero não sabe disso, não. Nem não, pode saber. Ele não tem nenhuma outra. Ele é só esporte mesmo. Agradecer, doutor Cláudio. E realmente, como eu disse no início do programa, ele é uma referência, né? E nos deu que essa aula sobre transplante, né? É um dos maiores nomes desse setor e que ele faz esse trabalho principalmente com amor. E essa frase realmente me marcou muito. Quando ele viu o retrato do rapaz que ele fez a cirurgia na praia, ele disse, além de fazer essa coisa bonita, ainda pagam para mim. Um forte abraço, até a próxima semana aqui na TV Tribuna, Canal 4.